Olá, meninas. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Gratidão pela presença de vocês aí em mais uma live. Nossa, hoje vai ser especial. Nós vamos falar aí sobre talassoterapia, né, para profissionais que já trabalham aí com estética corporal, né? A gente vai abordar um pouco esse assunto, né? E a talassoterapia, bom, antes de eu falar da talassoterapia, eu sou Flávia Mendes. Eu sou técnica e pesquisadora da Phytobeauty Cosméticos e é um prazer ter vocês aqui para a gente trocar aí essas ideias sobre a talassoterapia. Bom, a talassoterapia ela é uma terapia através da água do mar, né? Para vocês terem uma ideia, essa técnica de se utilizar a água do mar para tratamentos terapêuticos, ela já existe há muito tempo, né? Há mais de um século e meio. Né? Não é uma coisa nova, não é uma coisa específica da estética. A medicina já trabalhava a técnica de talassoterapia já há muitos anos. Né? Na verdade, a expressão talassoterapia foi divulgada por um médico francês em 1867. Né? Então, o que ele fazia? Ele utilizava a água do mar, colocava as pessoas entre 40 e 60 anos, pessoas que já tinham aí apresentavam uma retenção de líquido, né, uma desaceleração do metabolismo, pegou um perfil, né, de pacientes que tinha muito problema de retenção de líquido, que acumulava muitas toxinas no corpo e que tinham aí o seu metabolismo mais desacelerado. Então ele descobriu, né, fazendo umas pesquisas, né, fazendo os testes com as pessoas, ele colocava esses pacientes para fazer exercícios na praia, né? A princípio ele achava até que era a areia, né? Mas depois ele foi descobrindo, né, através de pesquisas para descobrir efetivamente o que tinha na água do mar que ajudava, né, nessa diminuição da retenção de líquido e na aceleração do metabolismo. Né? A água do mar ela é composta 75% de sódio e 25% de magnésio. Né? Então, a gente sabe que se a gente ficar muito exposto, sempre quando a gente vai ficando muito tempo dentro da água, principalmente no mar, sabe aquela... Você vai ficando cansado, você chega na praia, você pode perceber que você começa a ficar um cansaço, você ficar um pouco mais lento, justamente por causa dessa absorção, né? E dessa descompensação aí da bomba de sódio e potássio que faz com que a gente fique um pouco mais lento, que a gente reduza mais o nosso ritmo. Então promove mesmo esse relaxamento, fora que a água do mar ela também promove um relaxamento muscular muito profundo. Pessoas que têm problemas problemas de dores musculares, como... Ai, gente, esqueci o nome do... a fibromialgia, desculpa, sumiu a palavra. Como a fibromialgia, por exemplo, elas são extremamente beneficiadas com esse tratamento porque esse relaxamento muscular melhora bastante, então diminui a tensão dos pontos ali de tensão do paciente com fibromialgia. Então essa técnica já era utilizada já há muitos anos atrás, há mais de um século e meio, né? Até o nome talassoterapia foi criado nessa época. E aí na estética, quando eu entrei na estética há 20 anos atrás, a talassoterapia estava no auge, né? Que as pessoas utilizavam, né, sais térmicos, né? Sais ricos em magnésio, sais ricos em sódio, né, cloreto de sódio, justamente para fazer esse trabalho de desintoxicação corporal. E como que isso era feito há 20 anos atrás? As empresas tinham sais térmicos em forma de sal mesmo, né? E você tinha que diluir esse sal numa água morna. Aí depois veio a vinhoterapia, que utilizava os sais também, então foi bastante agregado. Ou você diluía isso num chá, né? Enfim, diluía alguma coisa quente para poder colocar nas bandagens de crepe
aquelas bandagenzinhas de machucado e você mergulhava essas bandagens e fazia a bandagem na cliente toda com isso, e a cliente ficava deitada, deitava em cima do lençol, um mylar, né, um lençol plástico, você enrolava a cliente ali e ali ficava o período ideal para fazer dessa forma seria aí de 50 a 60 minutos, né? Para estimular bastante o metabolismo e favorecer a troca metabólica. Então, só que aí, depois que você terminasse tudo isso, você promoveu bastante sudorese na cliente. Então, a partir dos 40 minutos, ela deixa, né, de fazer a sudorese de 30 a 40 minutos, deixa de fazer a sudorese para fazer a termogênese, e aí sim fazer não só a eliminação de toxinas, mas também estimular a lipólise. Então, era muito trabalhoso, por quê? Porque você, além de ter que fazer isso tudo, fazer com a cliente deitada, porque senão a água que você diluiu para molhar as bandagens, ela ficava escorrendo nas pernas da cliente, e o certo é você bandar do pé até os ombros, né? Bandar a cliente toda, envolver o corpo dela todinho, só preservar o pescoço e a cabeça. E aí a cliente deitava, enrola e tudo, acabou aquele tempo, você tira aquilo tudo, e aquilo, lógico, que aumenta mais ainda o volume de água, então, e aí você tem que tirar aquilo tudo, secar a cliente, tal, tirar todo o produto para depois fazer aí uma manobra de massagem modeladora ou de drenagem, que seria até mais adequado. Então, as profissionais levavam 2 horas, a gente levava, eu sei porque eu fiz muito isso, a gente levava 2 horas, né, por volta de 2 horas para atender a cliente. E aí eu vi que muitas profissionais foram deixando de fazer essa técnica, que é maravilhosa, simplesmente por quê? Porque eu não tinha tempo para estar fazendo tudo isso, demorava demais e fazia muita bagunça, fazia muita sujeira. Então, muito difícil, nem sujeira, né? Fazia mais a bagunça mesmo, porque arrumava uma molhadela na sala. Então, como era muito trabalhoso, as profissionais foram deixando de utilizar essas técnicas. E aí começou a trabalhar com os sais térmicos mais pontualmente. Pegar os sais, simplesmente diluir uma quantidade, uma bandagem, eu vou trabalhar só abdômen hoje. Hoje eu vou trabalhar só coxa, vou trabalhar só perna. E aí, como elas perceberam que isso também não dava muito resultado, então foi caindo por terra. Muitos profissionais nem trabalham mais com essa técnica de bandagens através de sais térmicos, né? Alguém aí já trabalhou com essa técnica? Alguma de vocês já trabalhou ou deixou de trabalhar justamente por causa disso, ou ainda trabalha com essa técnica? Vai falando, vão falando aí pra mim, vamos participar. Então, essa técnica, assim, é uma técnica que funciona bastante, sabe? É uma das técnicas que eu recomendo para vocês, não, tô falando do ativo, tá? A técnica da forma de trabalhar, hoje eu tô aqui para acabar com esse sofrimento, para explicar para vocês uma técnica muito mais fácil de vocês trabalharem, que não vai fazer essa bagunça toda, e vocês vão amar e vão ter bastante resultados. Em se tratando de troca metabólica, de acelerar o metabolismo, de eliminar toxinas e de melhorar o aporte de nutrientes para esse corpo, os sais, eles te dão muito isso. Por quê? Porque eles elevam o pH do sangue, né? Eles deixam o corpo mais saudável, vão ajudar a fortalecer aí a parede dos vasos sanguíneos, né? Consequentemente, fortalece também, ajuda, estimula, né, o sistema linfático também a trabalhar de uma forma mais adequada, melhorar a consistência do líquido intersticial, enfim, uma série de benefícios que vocês vão ter, principalmente com clientes de gordura localizada e clientes com celulites grau 3 e 4. Então, esse é o público para vocês. A cliente que está muito tempo com aquela gordura, que está muito tempo com aquele peso, e a cliente que tem muita celulite, que tem problema circulatório, que você já olha as pernas dela, que você já consegue visualizar uma grande quantidade de telangiectasias, é porque o sistema circulatório dela está deficiente. Então, é bem provável que o líquido intersticial dela esteja bastante congestionado, já comprometimento circulatório, o sistema linfático mais lento, já pode ocorrer aí uma presença de nódulos, né, celulíticos, retrações de fibras de colágeno. Então, você vê que tem muita coisa para ser mexida. E eu recomendo para vocês esse procedimento, vou explicar passo a passo desse protocolo,
para que vocês façam antes efetivamente de entrar com trabalhos de redução de celulite ou redução de gordura localizada. Por que antes? Porque é como se a gente pegasse a técnica de talassoterapia e fizesse uma limpa. Você deu uma limpada em tudo primeiro para depois você chegar mais facilmente na celulite efetivamente, mais na gordura efetivamente. Então você vai ter muito menos trabalho, o resultado da sua cliente vai ser muito maior, tá bom? Então vamos lá. Vou começar falando aqui do procedimento para vocês. Vou explicando aí sobre o procedimento. E outra coisa. Esse protocolo, ele serve também, essa é uma sugestão, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, é uma sugestão de protocolo, principalmente para quem ainda não conhece a nossa linha. Os protocolos a gente monta para vocês entenderem o raciocínio, como foram criados os produtos e o que combina com o que. Né, é o norte para vocês fazerem desenvolver os trabalhos de vocês, mas a gente não tem protocolo engessado. Os nossos protocolos são somente sugestões de trabalho, de coisas que a gente já fez aqui, já testou e que deu muito certo. Mas vocês podem modificar conforme a necessidade da cliente, conforme o conhecimento de vocês, tá bom? Além de trabalhar, de ajudar a trabalhar e de intensificar o resultado de gordura localizada, para você melhorar o aporte dessas respostas, além de trabalhar muito bem aí a celulite, diminuir bastante a celulite para principalmente graus 3 e 4, você pode utilizar esse mesmo procedimento para tratar uma pessoa que tem fibromialgia, uma pessoa que está com TPM, que tem muita retenção de líquido. Além de tudo isso, a técnica de talassoterapia também é muito calmante, então você pode inserir essa técnica também numa massagem relaxante. Tá? Então ela vai combinar também bastante aí para. Então olha só, com uma técnica só dá para vocês fazerem muitas coisas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Ai, esqueci de desligar meu telefone aqui. Desculpem. Primeira coisa que vocês vão fazer é fazer uma esfoliação no local inteiro, tá? No corpo todo. Por que trabalhar corpo todo? Porque o sistema sanguíneo passa pelo corpo todo, o sistema linfático passa pelo corpo todo, então eu preciso desintoxicar, preciso levar esses nutrientes para o corpo todo, tá? Para ajudar nesse trabalho. Se você fizer muito pontualmente, pode ser que ele não funcione tão bem. Tá? Então, para ajudar a eliminar bastante toxinas aí, é importante que vocês façam mais justamente com a técnica de se aplicar no corpo todo, tá bom? E aí, como é que eu vou fazer? Faço primeiro a esfoliação. A gente tem o nosso boro esfoliante, que ele é com casca de semente, com casca de nozes trituradas, que tem uma abrasividade alta, que vão ajudar bastante vocês aí na remoção de células mortas. Por que é importante esfoliar? Porque eu quero tirar o primeiro bloqueio da pele. O primeiro bloqueio dessa pele vai ser o quê? Justamente as células mortas. Então, quando eu faço a eliminação dessas células mortas, vai ficar muito mais fácil para que eu faça a introdução dos princípios ativos que eu vou colocar depois, tá? Em seguida, eu vou aplicar o nosso Higicorp. O Higicorp Fluid, ele é um higienizante corporal que nós temos à base de óleo de melaleuca, tá? Então, ele, junto com os ativos que compõem esse produto, ele ao mesmo tempo vai ajudar a limpar, tirar todos os resíduos do esfoliante, e aí ele também vai fazer o quê? Equilibrar o pH da pele. O pH da pele do corpo também precisa ser equilibrado. Se você não faz esse equilíbrio, você também perde, assim como no rosto. Para que serve o tônico no rosto? O tônico no rosto serve para equilibrar o pH da pele, para aumentar a permeabilidade cutânea. No corpo é a mesma coisa, é a mesma pele, tá? Não vai aumentar aí a permeabilidade cutânea, melhorar a carreação de ativos. Depois disso, eu vou borrifar na pele, principalmente na região de axila, região de virilha, para estimular o sistema linfático, e também eu posso borrifar nas áreas onde a pele está mais acometida de intoxicações. Então, se você vê que a cliente tem bastante celulite, está com bastante retenção de líquido naqueles locais, você vai borrifar quem? O oxigênio ativo. O oxigênio ativo, o nome desse produto se chama Oxygen Active, tá? Da nossa linha Phytofox. Ele contém o oxigênio ativo. Esse oxigênio ativo, ele é alcalinizante do pH do sangue, ele desintoxica e também estimula a troca metabólica. Ele tem o oligoelemento boro, que é altamente diurético, o potássio, que é um catalisador metabólico que estimula a eliminação de toxinas,
O gengibre, que é desintoxicante, também é termogênico e estimulante metabólico. A alcachofra, que também é estimulante metabólico e diurético. O ipê roxo, que é analgésico e também é diurético e anti-inflamatório. E ginkgo biloba, que faz renovação celular, é hidratante e também estimula a circulação periférica. Ou seja, eu tenho um produto específico para trabalhar drenagem linfática, para trabalhar, para estimular o sistema linfático. Então, para quem se destina esse produto? Especificamente para pessoas que têm retenção de líquido. Viram só a quantidade de ativos que ele tem? E a importância de ter tanto ativo diurético junto justamente para acelerar o metabolismo, para fazer a eliminação dessas toxinas que estão depositadas ali no corpo da cliente. Depois que eu fiz essa aplicação, eu somente borrifei, tá? Aguardo secar. Eu vou pegar o Fire Fluido. O nosso Fire Fluido, deixa eu falar aqui para vocês. O nosso Fire Fluido, ele é um produto, ele é um neurocosmético, tá? Ele contém o Rotact VBE, que é um neuroprincípio ativo, que a gente chama de neuroativo. Esse Rotact VBE, ele dá a mesma sensação do nicotinato de metila, ele só não tem o mesmo efeito que o nicotinato de metila, efeito assim, de você passar e a pele tá vermelha. Ele não faz isso, tanto é que ele é uma opção para quem é alérgico ao nicotinato de metila, tá? Então, nesse produto Fire Fluido, ele tem o Rotact, que vai mandar uma informação para o hipotálamo que ele está fazendo um aquecimento. Então, essa informação volta e aí aquela sensação, a cliente vai sentir a sensação de bastante aquecimento naquele local. Porém, ela vai sentir quente, aquilo não vai inchar, não vai ficar vermelho, como o nicotinato faz, tá? Então, é uma forma de você acelerar o metabolismo local sem ter o aquecimento, sem ter aqueles efeitos do nicotinato. Além disso, além do Rotact VBE, esse produto tem L-carnitina. L-carnitina, gente, ela estimula altamente a lipólise porque ela atua diretamente no metabolismo da célula, tá? Então, ela atua ali de forma muito intensa, além também dela estimular a produção de colágeno e elastina. E a fosfatidilcolina também está presente nesse produto, ele estimula a lipólise e a solvatação dos triglicerídeos. Então, assim que você estimula a lipólise, a gordura começa a sair, começa a fazer, o corpo começa a entender que aquela energia está sendo recrutada para alguma coisa que seja, por isso que a gente passa junto com o Rotact. Por quê? Porque ele vai precisar de energia para poder normalizar a temperatura local. Eu esquentei com o Rotact, acelerei o metabolismo celular para fazer a lipólise e aí eu venho com um solvatante, com um detergente, para poder toda aquela gordura que vai saindo através da estimulação da lipólise que foi feita, ela tá ali fora, ela não pode ficar perdida. Vem a fosfatidilcolina, degrada isso, informa como se fosse o detergente que você usa para limpar um prato com gordura. Ele quebra as moléculas de gordura para solvatar essa gordura, para ela ser recrutada justamente para facilitar ali o uso dela para poder normalizar essa temperatura. Super inteligente isso, né? E também a arnica, tá? Que é anti-inflamatória e também é analgésica. Então, tudo isso tem só no Fire Fluido. E aí você aplica o Fire Fluido nesse momento, depois que você aplicou o Oxygen Active, aplica o Fire Fluido e aguarda a cliente relatar. Você vai passar isso. Eu não tô, amor, com todos os produtos aqui, me perdoa. É porque agora ele fica em outro prédio e não deu para eu pegar tudo. Então, mas se vocês procurarem aí na nossa página, no nosso site, tem todos os produtos que eu tô falando. Só anotem o nome dos produtos, Oxygen Active e o Fire Fluido, tá? Só entrar lá, coloca o site fazendo favor, da Fitobeauty, só para eu fixar ali para elas. E aí, depois a gente vem com o Thalassize. Depois que a cliente relatou que o Fire Fluido começou a esquentar a pele, o que ela faz? Eu tenho aqui, porque eu uso aqui direto, o óleo. O Fire Fluido é a mesma embalagem, igualzinho essa aqui. Vem um borrifadorzinho dele, tá bom? O Oxygen Active vem a mesma embalagem, porém o Oxygen Active é de 1 litro, tá bom? Desculpa aí, Magda, eu realmente, minha falta aí de não ter descido todos os produtos. Mas é a mesma embalagem. A embalagem do Oxygen Active é de 1 litro, vem com esse borrifador. O Fire Fluido é desse tamanho aqui, de meio litro também, tá?
Prometo que nas próximas lives eu desço todos os produtos. Desculpa a minha falta aí. E aí, depois que a cliente começou a relatar... deixa eu só fixar aqui para vocês. Pronto. Depois que a cliente começar a relatar que houve esse aquecimento, aí, mas Flávia, eu vou passar isso só na barriga, só na perna? Não, você pode passar do pé para cima, da partezinha ali do tornozelo para cima, tá? Toda a região, pode aplicar braço, só não precisa passar na mama, mas nas costas, no abdômen todo, coxa, perna, pode passar tudo, tá? Até porque esse procedimento é para fazer corpo todo. Então, depois disso que a cliente começou a relatar esse aquecimento, a parte anterior e a parte posterior, o que você vai fazer? Vai aplicar uma camada do Thalassize. O Thalassize eu trouxe, tá? Você vai aplicar uma camada do Thalassize. O nosso Thalassize, ó, de 1 kg, tá? E olha que legal. Ele vem pronto, tá? Ó. Ele é em gel. Ele vem prontinho para você usar. Então, você não tem que diluir nada, absolutamente nada, em usar aquelas ataduras de crepe, tá? Ó, esse aqui é o Thalassize, tá? Você não necessita, você não vai precisar diluir na água morna para passar na bandagem, para molhar as bandagens, para embrulhar a cliente, esquece isso. Tá? Gostaram? Muito fácil, né? Esse fluido, ele é um hiperemiante? Não, Pamela, ele não é hiperemiante. Como eu expliquei, ele vai fazer o mesmo aquecimento, só que ele não vai ficar vermelho, tá bom? Mas a ideia é a mesma. A diferença é que o nicotinato faz a pele ficar vermelha, também pelo aquecimento, só que o farifluido vai fazer o aquecimento sem deixar a pele vermelha. Tá bom? A gente optou por esse porque por causa dos ativos que acompanham ele, que para ideia da talassoterapia ele vai funcionar melhor do que o nosso fluido hiperemiante, tá bom? E aí, não quer dizer que se você já tem um hiperemiante que ele não vai funcionar, tá? Pode utilizar o que você quiser. A gente só tá sugerindo fazer com o farifluido por causa dos ativos que acompanham ele, que vão ser muito mais intensos, tá bom? Magda tá perguntando, tem que manter a distância do braço com a mama? Não, só tô dizendo que você não precisa aplicar na mama, tá? A não ser que essa mama, ela seja uma mama, ai, minha mama tá muito inchada, no caso da TPM, então você pode aplicar, não tem problema nenhum, tá? Mas normalmente vai querer trabalhar essa gordurinha aqui, pode fazer o braço, você pode fazer o braço todo, essa parte do braço aqui toda, tá? Se você perceber, apertou aqui, você tá vendo que tem retenção de líquido nessa região, também pode fazer aí do punho para cima, não tem problema nenhum. Se tudo você quiser, não, eu quero fazer tudo, a minha cliente tem mama grande, ela tem bastante edema, retenção na mama, também pode fazer, tá? Não tem contraindicação para isso, tá bom? E aí, o que tem nesse Thalassize de tão especial, né? Que ele vai dar todo esse efeito. O Thalassize, ele contém, lembra que eu falei para vocês que a água do mar, 25% da água do mar contém cloreto de sódio, cloreto de magnésio e 75% cloreto de sódio? Então, o que tem nesse Thalassize? Magnésio, desculpa, 25% de magnésio e 75% de sódio. E o que tem nesse Thalassize? Cloreto de magnésio, tá? Ele é riquíssimo em cloreto de magnésio, que ele é alcalinizante, é desintoxicante, estimulante metabólico e drenante. Então é lógico que para falar que ele é um sal, ele tem que ter, né, o sal. Então ele tem aí o sal de magnésio. Junto com ele nós temos alcachofra, que é diurética e estimulante metabólica, castanha da Índia, que é anti-inflamatória e é vasoprotetora, ela vai proteger a parede dos vasos sanguíneos, para diminuir, né, ali o derramamento de plasma no líquido intersticial, para evitar esse congestionamento todo, derramar o excesso, lógico. Gengibre, que é desintoxicante, termogênico, estimulante metabólico, e também a ginkgo biloba, que é estimulante da circulação periférica. Então, gente, esse produto, ele já vem prontinho para vocês,
de super fácil aplicação. Falei agora todos os ativos que ele tem e ele em gel pronto. Então você não precisa fazer aquela melequeira toda, não precisa fazer aquela bagunça toda de fazer bandagem, tudo, porque isso daqui já tá pronto para vocês usarem, tá? E aí como é que você vai aplicar esse Thalassais? Nas regiões que você vai passar, você vai pegar, começar a passar. Você pode passar com a cliente em pé na escadinha se você preferir, porque você tem que passar na parte anterior e posterior, certo? Vai passar só numa parte. Então coloca a cliente em pé na escadinha e você vem pegando o gelzinho e vai só rapidamente ali aplicando no corpo todo. Depois você vem envolvendo a cliente. Eu subi ontem, eu mostrei para vocês que eu tenho um filme, um plástico deste tamanho, né, de 50 centímetros. Comprem desse, que ele é muito mais resistente também, como a gente gasta bastante, então procurem um desse em lojas em casas de embalagens, vocês vão encontrar, tá? Usa esse filme plástico, você vai envolver. Vou bandar como? Vou bandar no sentido da circulação. Toda bandagem tem que ser em direção ao coração, certo? Então eu vou bandar com a cliente mesmo ali em pezinha na escadinha, faço a bandagem ali de uma perna, de outra perna, depois faço o glúteo, a barriga, o peito e faço um braço de cada lado. Pronto. Deita a cliente na maca. Se você não tiver uma manta térmica, não se preocupe, tá? Se você tiver a manta térmica, bota a manta. Se a sua manta é só de uma face, você deita a cliente sobre essa manta ou deita a cliente na maca e joga a manta por cima. Fica a teu critério, tá? Desde que essa cliente tem que estar coberta. Mas eu não tenho. O que é que eu faço? Compra um plástico. Sabe aqueles plásticos de... Normalmente as profissionais gostam de usar o mylar, aquele lençol aluminizado, sabe? Que parece papel alumínio. Então, se você encontrar daquele, também serve. Mas se você comprar, sabe aqueles plásticos que o pessoal compra geralmente para cobrir a mesa, principalmente mesas de madeira, aquele plástico bem grosso, transparente, você pode comprar uma metragem daquela do tamanho de lençol de casal, por exemplo. Porque você consegue utilizar ele, você vai cobrir a cliente toda de um lado e cobrir do outro lado, e aí embrulha o pezinho dela para não sair. Nessa parte de cima aqui, você pode fechar com uma toalhinha de rosto, para não deixar o calor fugir, tá bom? Lembra de pedir a cliente para fazer xixi antes. Dá um copo de água para ela antes também, para ajudar a eliminar a toxina. Então, faz esse estímulo também para ela e pede para ela fazer xixi antes, porque ela vai ficar bastante tempo deitada ali, tá? E aí você faz isso, depois você cobre a cliente ali com um lençolzinho. Por que esse plástico? Porque esse plástico dá para você limpar, passar álcool 70, ele vai durar muito mais e você pode usar em outras clientes, tá bom? Aí, e é bem mais barato, né, do que um lençol aluminizado, né, que às vezes rasga à toa. Então você pode usar aí esse plástico de toalha de mesa, aquele transparente, tá? Aí, gente, depois o que vocês vão fazer? Protegeu a cliente. Se você tiver um cobertor, pode jogar por cima. Se você tem a manta elétrica, que é dupla face, que a cliente entra lá dentro, tipo aquela saco de dormir, pode colocar, tá? E não coloca numa temperatura extremamente alta, coloca numa temperatura média. Porque você tem que lembrar que a cliente já está envolvida lá no PVC e ele já vai esquentar também, tá? Não precisa cozinhar a cliente ali dentro não, tá? Então, coloca na temperatura média e deixa ali. Se você tem a manta elétrica, você deixa a cliente embrulhadinha ali com a manta elétrica cerca de 30 minutos. 30 minutos é o ideal, porque com a manta elétrica ela acelera mais o metabolismo e mais rapidamente ela passa do estágio de sudorese para a termogênese, tá? Mas se você não tem, aí você tem que pensar que você tem que esperar o corpo dela, você não tem muita coisa para estar acelerando esse processo. Então, o ideal é que você deixe 50 minutos, porque já passou da fase da sudorese e ela já fez um tempo de termogênese, tá bom? Então, deixa ali os 50 minutos. Depois, você abre a manta, espera esfriar um pouquinho devagarinho para a cliente até não sentir muito frio, vai tirando aos poucos. Tirou ela daquele plástico, deixa ali, abriu tudinho, né? Deixa ali. E aí você vai pegar e começar a cortar o plástico do filme plástico que você embrulhou ela.
você corta num sentido só e depois você vem puxando o plástico que ele já sai com o produto. É mais complicado, ele não vai sair o produto todo porque a cliente transpirou bastante, então vai estar bem mais molhado. E aí você pode pegar, se você tem chuveiro, já leva a cliente para o chuveiro, já dá um sabonetinho para ela, um sabonete líquido para ela tomar um banho, beleza, ela se enxugou, volta para a maca. Agora, se você não tem o chuveiro, você pode usar a técnica de toalhas quentes para poder retirar isso. Pega uma aguinha quente, coloca aí na bandeja do seu carrinho, na primeira bandeja, enquanto ela está embrulhadinha lá, você já esquentou a água. Ah, mas como é que eu vou esquentar água na estética? Eu não tenho fogão, não precisa. Ah, mas eu não tenho micro-ondas. Compra um ebolidor, sabe? O ebolidor é aquele espiralzinho, que em algumas regiões é conhecido como rabo quente, tá? Você pode usar o ebolidor, pega uma vasilhinha, tá? E aí você vai vendo a temperatura da água, não precisa esquentar, não precisa ferver, tá? Então ela quando começa o estado de ebulição ali, que ela tá próxima a ferver, aí você joga ela na bandeja, na primeira bandeja ali do seu carrinho, pega uma toalha de rosto limpinha e vai, assim que você tirar tudo da cliente, pega essa toalhinha quentinha, já fica com outra seca, passa a toalhinha molhada para ir tirando, né, todo o excesso de produto e toda a secreção de suor, e aí você pega outra toalhinha seca e vai fazendo isso membro a membro, uma forma fácil, gostosa, também relaxante para a cliente estar sentindo ali uma coisa quentinha, por mais calor que esteja fazendo na sua cidade no dia que você vai fazer esse procedimento, porque quem está deitado vai sentir frio, tá bom? E aí você removeu tudo isso, retirou o talassais, tirou tudo, secou a pele da cliente, tudo bonitinho. Agora é hora de você entrar com a massagem. Tá? Nesse momento, você liberou tudo no corpo dela, você acelerou bastante o metabolismo dela, então agora é a hora de você vir fazer a drenagem ou a massagem, o que você quiser. Eu acho a drenagem muito mais adequada para esse momento, mas se você não sabe fazer a drenagem, não tem segurança para fazer a drenagem, faz a sua modeladora. Tá? Então, que as duas vão te ajudar bastante também. Então, a minha sugestão de produto para você usar neste momento, tá? Aqui eu vou falar para vocês fazer um blend, colocar numa cubeta 2 produtos, para vocês aproveitarem o máximo dessa técnica. 2 produtos, você vai pegar um pouco do nosso produto Drain Pós Creme, e vai pegar um pouco do Cell Redux Creme. Vou falar os ativos deles para vocês, o que tem em cada um, para você entender por que os dois seriam interessantes para você estar finalizando essa técnica. O Drain Pós Creme, tá aqui. O Drain Pós Creme, ele tem o Venoxil, que ele é um potente vasoprotetor, tá? Ele melhora a circulação periférica, ele reduz a celulite e reduz edemas, tá? Esse Drain Pós, esse é um produto que nós criamos para drenagem pós-operatória e também para massagens pós-criolipólise e pós-lipocavitação HIFU. Tá? Tem um produto específico para isso, mas como a gente está falando de drenagem, lógico que não é drenagem só pós-operatório, mas drenagem voltada aí, lógico, para eliminação de excesso de edema, então vai entrar muito bem aí na técnica de talassoterapia. Então você vai pegar pouquinho, você vai pegar um pouquinho dele e um pouquinho do Cell Redux, tá? Então esse Drain Pós Creme, ele tem o Venoxil, ele tem o BioBlend Healing, que ele é um composto de extratos feito de calêndula, centela, confrei e guaçatonga. Ele diminui o peso das pernas cansadas. Quando a gente tá com edema nas pernas, a primeira coisa que a gente fica é aquela coisa enjoada, sabe? Aquela sensação de peso nas pernas. Então esse BioBlend vai fazer também essa ação. Ele tem o Silidine, que também melhora a tonicidade dos vasos sanguíneos. Então ele vai ajudar para melhorar a circulação sanguínea também, tá? E melhora bastante aí a sensação de peso nas pernas. O Legacy também, que é drenante, ele alivia também a sensação de peso. O Alecrim, que é refrescante e dermopurificante, e também vasoprotetor, e a Arnica, tá? Que é anti-edema, anti-inflamatória e também é analgésica. Então tudo isso tem só no Drain Pós Creme. E aí você vai associar esse Drain Pós Creme junto com o Cell Redux. Você vai colocar um pouquinho de cada um na sua cubeta, misturar e aplicar nessa cliente. O que a gente tem no Cell Redux Creme? Cell Redux Creme eu tenho Retinol GS,
tá? Que ele inibe a transferência dos pré-adipócitos para os adipócitos. Eu tenho o óleo de cravo, que é ativador da microcirculação, estimulante metabólico. Manteiga de karité, que vai aumentar bastante a hidratação da pele, ele vai suavizar a pele também. O chá verde, que é antioxidante, também é lipolítico. O gengibre, termogênico e desintoxicante. Centela asiática, que é vasoprotetor e descongestionante. A alcachofra, que é diurética, que eu já falei para vocês. O café verde, que é uma xantina e antioxidante antilipêmica. O guaraná, que é estimulante metabólico. A erva mate também, que é estimulante antioxidante. E o chá preto, olha quanta coisa estimulante aí, justamente, gente, para poder manter o efeito daquilo que você fez, tá? E também a flor de lótus, que é hemostática e também vasoprotetora. Ou seja, a gente está pensando em todas as situações do que levou aquele corpo a ficar intoxicado. Então, todos os ativos que eu coloco para finalizar esse procedimento, eu estou protegendo tudo o que foi danificado. Eu estou dando um aporte melhor de princípios ativos para ajudar a corrigir tudo que foi danificado pelo processo celulítico, que ocasionou aí também, principalmente aí uma grande quantidade de retenção hídrica. Tá? Então, e aí, quantas vezes você fez ali a tua massagem, misturou os dois na cubetinha, aplicou a tua massagem lá no corpo inteiro da cliente, finalizou? De quanto em quanto tempo eu posso fazer esse procedimento? Depende. Se a sua cliente está extremamente congestionada, se você está vendo que a quantidade de retenção de líquida é muito grande, ela está sempre com o tornozelo inchado, você já consegue ter uma visualização muito grande ali, de percepção muito grande ali, de muito vasinho, né, de muita telangiectasia presente ali, lateral de coxa, posterior de coxa. Então você sabe que existe, né, um congestionamento muito maior ali. Você pode fazer esse tratamento de 2 a 3 vezes por semana, tá? Não tem problema você fazer. Mas eu quero fazer, a minha cliente, ela precisa entrar no vestido sábado que vem. Começa agora e vai fazendo todo dia até sexta-feira ou até o sábado, e aí você vai dar uma enxugada nela para que ela entre. Então você pode vender esse tratamento de diversas formas. Você pode complementar os seus tratamentos de gordura localizada, de edema, de celulite, também oferecer somente esse procedimento para clientes com TPM. Você pode oferecer esse procedimento de 8 sessões, por exemplo, 10 sessões, né? 10 sessões de segunda a sexta. Em 2 semanas você termina esse tratamento. Você pode fazer ele todos os dias. Você pode vender esse procedimento somente 3 sessões, somente para estimular uma desintoxicação. Enfim, tem várias formas de você vender esse procedimento. Tá? Então, cliente, eu tenho certeza que não vai faltar para vocês, porque mulher, a gente sabe, né? A gente tem essa tendência a ter a retenção de líquido em diversos momentos da nossa vida, por diversos fatores. Então, eu acredito que vocês devam ter bastante cliente aí para isso também. E aí a gente indica, né, para cliente estar usando em casa, o gel Nano Solution. Tá? E como eu falei também que esse procedimento, o Nano Solution, é aquele que eu comentei com vocês, que tem uma ponteirinha azul, que ele já vem com um massageador, a cliente já vai passando ele em casa, tá? Você pode indicar esse para ele, que vai ajudar bastante aí nesse resultado. E como eu falei também, como esse procedimento alivia muitas dores, você pega uma pessoa que está mega estressada, que sente dor no corpo, que está sempre com os ombros pesados, doloridos, né, que sente uma dor muscular aí muito forte, justamente depende do tipo do trabalho dela, depende da vida dela, de como ela lida com as coisas. E aí, de repente, em algum momento, ela está extremamente estressada e você pode oferecer esse procedimento para fazer um dia, uma sessão, e para finalizar, o que você faz? Ao invés de você usar o Drain Pós e o Cell Redux, você pode usar o nosso Massotherapic, tá? Para fazer efetivamente a sua massagem. Você faz tudo ali para ela ficar, faz todo aquele processo, né? Pode usar os mesmos produtos até ela sair da manta. E aí, depois que você vai entrar efetivamente com a massagem, você faz a massagem com o Massotherapic. O Massotherapic, ele tem salicilato de metila, que ele é analgésico, ele alivia dores musculares e contusões.
óleo de semente de uva, que é riquíssimo em polifenóis, que é altamente antioxidante, o BioBlend Spice, que é um outro BioBlend nosso, que vem menta, sálvia, cravo e zedoara, que eles têm um efeito de anti-inflamatório e melhoram bastante a dor muscular, manteiga de cupuaçu, que é altamente hidratante, emoliente da pele, então facilita muito no seu tratamento. Pode sim, ele fazer para dor no ciático também, e aí você faz o corpo todo também, tá? Não faz só pontualmente ali da cintura para baixo não, da região posterior não, faz, tá? Faz o corpo todo, porque quem sente dores pontuais, ela descompensa outras áreas do corpo, então ela começa a tensionar outras áreas do corpo, justamente porque ela está tentando compensar ali o local que está doendo, tá? Ele também tem extrato de baru, que é rico em ômegas e sais minerais, ele é remineralizante também, Arnica, que é anti-hematoma, antisséptico, analgésico e anti-inflamatório, e castanha da Índia, que é anti-inflamatório e também vai ajudar a proteger aí a parede dos vasos sanguíneos. Então, gostaram aí da nossa sugestão? Espero que vocês tenham gostado bastante. Esses são produtos que a gente cria justamente pensando no resultado que vocês vão ter, né? Para facilitar a vida de vocês. A talassoterapia é uma forma incrível de se trabalhar e a gente traz essa proposta de ter os sais térmicos em gel, porque é muito mais fácil de você trabalhar, você não precisa diluir nada, não precisa bandar nada, então fica muito mais fácil, você utiliza a técnica da bandagem seca, sem estar escorrendo nada, sem fazer muito aquela bagunça, tá? Tem uma cliente que vive com essa dor e o tornozelo também inchado, isso aí, pode fazer corpo todo, tá, Elia? Para facilitar aí, para você ter um resultado bem importante, tá bom? Meninas, gratidão pela presença de vocês, tá? Entrei no nosso site, tem lá onde estamos, vocês podem encontrar no distribuidor próximo a vocês. Se vocês não tiverem um distribuidor próximo, pode entrar em contato com o nosso setor comercial, que vocês vão ser atendidas, vão ter o desconto fazendo o cadastro, tem o desconto de profissional, tudo bonitinho para vocês, tá bom? Gratidão aí pela presença de vocês, bom fim de semana a todas, bom descanso aí para você e para sua família, tá? Um beijo!